Fala galera, Tinoco falando, estou trazendo mais um vídeo para vocês. Um vídeo onde eu quero ensinar vocês como identificar as melhores regiões para estar se operando utilizando a análise de fractais e assim tendo uma maior eficiência durante o seu pregão, correto? Hoje eu postei no meu Instagram, nos meus stories, se você não segue o link está na descrição, uma imagem mostrando onde seriam meus pontos de entrada. E algumas pessoas me relataram que achou bastante difícil estar operando hoje, que não conseguiu ler o mercado com eficiência. E na minha opinião, hoje foi um dia bastante técnico, um dia até um pouco simples. E eu quero mostrar para vocês como aplicando as técnicas corretas, vocês conseguem ter uma leitura melhor do preço, correto? Então sem muita enrolação, deixa seu comentário, deixa sua curtida, ajuda a gente e vamos para o gráfico. Primeira coisa que eu faço, galera, é começar no gráfico diário. Por quê? Porque lá que começa a movimentação principal. Aqui é o macro. Então o que eu faria aqui? Lembrando que a gente não tem esse dia de hoje. Eu marcaria este ponto aqui, ó. Vou ser bem Caxias, pegando certinho. Observe que eu peguei certinho. E aqui foi onde a mínima do dia. Vou colocar isso aqui uma linha verde para mostrar que esse ponto aqui eu compraria. Por quê? Observem bem como que o preço comportou. Ele veio nessa linha que divide o preço em linha reta daqui a aqui e voltou em linha reta e agora ele está fazendo o seu teste também nesta região aqui, correto? Então aqui é uma região de pullback. Então essa região tem que ser marcada, certo? Depois eu viria para os 60 minutos para entender qual que foi o comportamento do preço. E o que eu vejo aqui? Eu vejo que o preço trabalhou de forma lateral aqui e depois ele engrenou numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes, onde ele fez seu pullback aqui e veio engrenando na alta. Até chegar neste ponto aqui que eu quero comentar com vocês, nesta lateralidade aqui, formando uma lateralidade em topo, querendo romper. E aqui rompeu, fazendo topos e fundos ascendentes. Mas o que eu posso tirar de informação relevante aqui para mim? Primeira coisa que eu tenho que ver é todos os topos anteriores. Observem que todos os topos anteriores conseguiram ter seu pullback. O único que não teve foi este aqui. Ele ainda não foi testado. Então eu posso marcar essa região como uma região bastante importante para eu estar operando. E o segundo ponto que eu tenho que analisar é o seguinte. Depois de rompimento, observem que teve continuidade de movimento e pullback, continuidade de movimento e pullback, continuidade de movimento e pullback. Este aqui não teve isso. O que ele fez? Ele vem, passa para baixo e faz o pullback, certo? Então o que eu vou entender nisso? Que essa região aqui é uma região de lateralidade. Vamos marcar aqui. Vou colocar de preto para entendermos que nós estamos dentro de um caixote. Vou aumentar a linha. Pegar na máxima aqui, ó. Correto? Marquei essa região, eu também vou marcar essa outra região aqui. Vou pegar as máximas. Por quê? Porque essa região ainda não foi testada. Então eu vou colocar aqui. E aqui eu vou pintar de verde também, para nos lembrar que aqui é uma região compradora. Vou mudar um pouco a linha. Correto? Agora aqui eu já tenho as minhas principais marcações no diário e nos 60 minutos, já me dando uma confluência de sinais. Então eu vou utilizar agora os fractais para ler melhores pontos para eu estar operando dentro dessas regiões, correto? Então aqui eu venho para o 10 minutos. No 10 minutos eu começo a fazer minha leitura de fractal. Lembrando que nós não temos este dia aqui, ó. Esse dia nós não temos. Opa, vou colocar de preto. Esse dia aqui nós não temos. E aqui eu vou começar a fazer minha análise de fractais. O que nós temos aqui? Um dia anterior nós vimos uma tendência de queda, correto? Fez pivô de baixa, tendência de queda. E aí acordamos o dia tentando rejeitar este movimento. Onde temos aqui, ó, por Blend Candle, este movimento. Depois o preço tenta voltar e os touros seguram nessa faixa de briga aqui, conseguindo levar ele cada vez para patamares mais altos. Observe que eu estou fazendo apenas Blend Candle, entendendo que o comportamento do preço está fazendo. Correto? Eu fiz isso aqui em outro gráfico para mostrar para vocês. esse desenho aqui. E o que eu quero mostrar para vocês? Essa análise eu consigo entender
onde os compradores estão se posicionando e onde são seus stops. Assim também onde os vendedores estão e onde estão posicionando. Os compradores, eu vou colocar de verde aqui, ó, eles entram neste ponto, correto? Eles entram neste ponto, vou aumentar até um pouco a linha. Eles entraram neste ponto, entraram neste ponto, entraram também neste ponto aqui, ó, vou colocar. E entraram neste ponto aqui. E onde estão seus stops? Eu vou colocar de preto, vou colocar até mais fino. Ó, primeiro stop dele é nessa região, depois nesta região aqui, correto? E também não podemos esquecer aqui os vendedores, onde os vendedores se posicionam. Eu vou colocar aqui, ó, vermelho. Eles entram neste ponto. Olha aqui, eu vou aumentar um pouquinho essa confluência. Eles entraram neste ponto daqui para cá. Observem que eu só estou fazendo isso. E também foram só essas duas regiões. E onde são seus stops? Eu vou colocar de azul. Temos um stop neste ponto. Temos um stop dessa entrada aqui também neste ponto aqui. E temos um stop também desse daqui neste ponto aqui. O que eu consigo observar? Onde tem confluência de sinais, eu vou marcar minhas linhas. Então, eu posso marcar minha linha nessa regiãozinha aqui. Eu posso marcar minha linha porque fez confluência nessa região. Aqui, lembrando também que é outra região. Aqui eu posso marcar uma linha. O que eu fiz? Eu marquei essa linha que não foi testada. Aqui, como é uma região, eu marquei essas duas linhas. Lembrando que eu vou pegar o máximo de toques, o máximo de defesas. Por isso, eu peguei essa linha mais de baixo. Aqui também eu peguei essa linha, não os pavis aqui de baixo, correto? E fui marcando meus pontos de venda. Observem bem como o preço trabalhou em cima destes pontos. Tudo analisando os fractais. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no 10 minutos. Vou passar para os 5 minutos e vou entender o que o preço está trabalhando. O que eu consigo identificar aqui? Que o preço está trabalhando uma região de canal. Se eu duplicar aqui certinho, ó, eu vou apagar este aqui para fazer. Aí, ó, compreendemos. Ele trabalha nessa região aqui. Eu vou colocar uma linha central porque todos sabem que eu gosto de trabalhar com isso. Aparece linha central e vou duplicar meus canais, porque eu gosto de trabalhar com as ideias de canais duplicados para achar meu gradiente linear. Então eu vou vir aqui, ó, pronto, uma duplicação aqui e vou também trazê-lo para cá. Para fazer melhor, esse daqui, o Profit, vocês estão vendo que ele está desviando um pouco as linhas, agora arrumou, correto? O que eu já consigo ter aqui? Eu vou traçar esse aqui de vermelho para vocês verem a confluência dos pontos aqui. Observem a confluência dos pontos. Então eu tenho aqui uma zona de cataclisma. Eu tenho níveis de resistência mais um nível de canal, correto? Então, depois disso, eu vou traçar só mais este ponto que eu acho bastante importante, que é a máxima do dia, mais este pavio aqui, que eu vou traçar também de preto, porque essas máximas eu acho bastante importante, correto? Depois disso, vamos agora ver o que o preço nos diz, sem nenhum indicador. Podemos ver que ele está trabalhando uma tendência de baixa. Eu vou apagar esses aqui, porque já não fazem mais sentido para mim. O que acontece? No 15 minutos, nós temos o preço trabalhando desta forma aqui. Ele vem, bate aqui, fecha, testa esse ponto, assim. Assim é o 15 minutos. Os 5 minutos, ele vai ficar fazendo ruído neste comportamento aqui. Como vocês podem ver que ele fez esse ruído. Depois ele engrena junto com o 15, onde há um maior deslocamento do preço. Então, olhando apenas pelo 15 minutos, nós podemos ver que estamos em tendência de baixa. E todo esse recuo aqui, apenas buscando máximas, não mudou a tendência. Por quê? Por Dow, isso aqui não seria uma mudança de tendência. Vou apagar isso aqui. O que acontece? O preço ele acorda nessa região aqui. Algumas pessoas que compraram isso aqui, pensando que isso aqui é um workout, correto? Porém, está contra a tendência.
mas também não significa que fez uma operação errada, apenas que a probabilidade pode ser menor. Mas observe que fechou fora, depois veio e fechou para dentro, não conseguiu perder e subiu. Então aqui seria um belo ponto de compra com seu stop no fundo do dia, porém é um stop muito caro. Lembrando que também é uma contra-tendência. E o que o preço fez? Muita gente vai falar isso aqui como um pivô de alta. Eu não vou considerar isso aqui como pivô de alta porque não temos nenhum candle que feche expressivamente, vou aproximar o zoom, abaixo de outro. Então por Dow eu vou considerar que isso aqui é um único movimento. Isso aqui ele não teve um recuo, correto? Então aqui ele buscou a máximas. E chegando neste ponto, observe bem naquela linha que eu marquei, ele fechou fora. Ele veio, tentou fazer um zigue-zague e fechou fora. Aqui seria nosso primeiro ponto de venda. Para os mais ousados seria aqui. Mas os mais precavidos esperariam um fechamento abaixo, que foi aqui. Então, mostrando que nós entramos numa onda de baixa. Depois entramos numa onda de alta, sendo negada. Isso aqui é nosso trap. Nossa entrada está neste ponto. Nosso stop está neste ponto, no mínimo buscando o fundo ou então regiões de Fibo. E aqui, o que a gente pode ver? A maior confluência. Muitas pessoas procuraram por compra aqui. Não está todo errado pensar que aqui não teve continuidade de vir comprar aqui. Porém, é uma operação muito ousada. Lembrando que isso aqui também não foi um pivô de alta, porque não teve nenhum fechamento igual ao anterior. Então, o que o preço fez? Ele veio, trabalhou assim. E aqui, o que nós podemos observar? Naquela zona vendedora, não teve continuidade de movimento, perdendo aqui. E aqui foi minha operação, onde eu bati esse gift aqui, para no mínimo buscar fundos anteriores, correto? Então, o que nós vimos aqui? Já temos uma operação neste ponto, temos uma operação neste ponto, uma operação neste ponto, e aqui outra operação. Muita gente já teria feito meta do dia aqui, mas vamos seguir a lógica para vermos como o dia hoje foi técnico. O preço chega numa zona lá dos 60 minutos que eu falei que é lateralidade. Nessa zona, o Wyckoff fala que aqui é zona de liquidez. Por quê? Porque tem muitos pavis aqui e os compradores, alguns compradores se posicionaram nessa região aqui, ó. Eu vou até aproximar essa linha aqui, ó. Vou aproximar essa linha aqui, um pouco pegando confluência. E o que tivemos aqui? Olha o toque aqui, uma zona de liquidez. Se você tivesse pegado essa operação aqui, batido nessa linha com 100 pontos de alvo para cima, você teria feito take e por para baixo você não teria nem pegado o stop. Então aqui você já teria pegado o seu take. Então mais outra operação de compra aqui. Muita gente quer segurar pensando que o preço ia lá para cima, esquecendo que estamos numa tendência de baixa, correto? Então isso aqui foi só para chamar mais gente para poder ser estopado. A entrada boa mesmo, ó, fechou acima, essa entrada aqui igual lá em cima, entradinha aqui, buscar alvos também de Fibo, se você quisesse. Lembrando que aqui nós temos nosso pivô de baixa. Ó, primeiro alvo de Fibo atingiu, segundo alvo de Fibo atingiu, terceiro alvo de Fibo atingiu, correto? Então nesse ponto aqui eu vou até marcar para vocês verem. Aqui é um terceiro alvo de Fibo. Vou apagar isso aqui para não poluir nosso gráfico. Após o terceiro alvo de Fibo, galera, onde ele bate naquela linha que eu falei para vocês, e no diário o Profit sempre faz esse erro, mas olha aqui onde ele bate no diário, correto? Então essa região aqui, ó, acho que nesse daqui não bateu, ó, tá vendo? O input aqui não, a escala não deu erro. E observem aqui, não conseguiu ter fechamento abaixo. Isso aqui é o 10 minutos, eu vou vir aqui para o 5 para vocês verem. Aqui teve um que? Um inside candle, poderia ter comprado aqui, meu stop aqui, levar no mínimo no topo anterior. Lembrando, isso aí é uma operação de contra a tendência. Então, essa operação aqui foi muito boa. Vou voltar aqui para as nossas marcações. Depois de você ter comprado aqui, algumas pessoas poderiam ter vendido aqui, pensando que aqui foi uma falha de zigue-zague e aqui seria um trigger buscando no mínimo a região
aqui de fundo, que pegou seu alvo, correto? Um scalper rápido. E aqui, o que se forma para a gente? Uma região, um triângulo, que teve seu pullback nessa região. Lembra que eu falei que todo topo serve para ser testado? Aqui tem um rompimento, temos um candle expressivo, logicamente. Aqui tem um trap, entrada aqui, buscada também alvos de Fibonacci. Então hoje foi um dia bastante técnico. Vamos pontuar quantas operações teriam feitas hoje sem nenhum calor. Vou pontuar aqui, ó. Teríamos essa operação, essa outra aqui 2, 3. Aqui uma operaçãozinha aqui eu vou colocar 4. Outra operaçãozinha aqui 5. Outra aqui 6. Mais outra aqui 7. Essa aqui eu vou falar como um loss, 7. E aqui mais outra 8. Então hoje foi um dia bastante técnico. Observem que eu não fiz nenhuma análise diferente. Eu só entendi o comportamento do mercado. Entendendo os fractais, eu consigo ler ele de forma mais eficiente, correto? Espero que todos tenham gostado. Por favor, comente com alguém, comente com um amigo, chame ele para cá, venha nos ajudar e deixe seu comentário se isso serviu para você. O que eu tenho para amanhã? Amanhã nós estamos numa zona de lateralidade. Vou colocar aqui no 15 minutos, para vocês verem. Aqui fechou dentro, então provavelmente fez um cão de Bakersfield. Tem uma pequena probabilidade dele vir tocar aqui de novo, mas eu acredito que ele vai trabalhar nessas regiões aqui, que aqui está sendo bem vendido. Então ele pode vir aqui, perder essa linha, cair, né? Ou então ele pode vir fazendo um pullbackzinho, testar essa região e cair. Ou então a última probabilidade é ele fazer esse comportamento, subir e ir lá em cima. Então eu espero que fica esse estudo para vocês, que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia, bom trades para vocês.